Quando você recebe um paciente com hipertireoidismo, você conduz assim com tranquilidade? Você consegue fazer, né, o tratamento, a abordagem com segurança? Ou você tem dúvidas? Por acaso você sente medo de não fazer a coisa certa? Você gostaria de ter mais segurança na condução? Queria se sentir mais seguro? Pois então, é para isso que a gente está aqui hoje. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, porque nós estamos iniciando mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Olha só, esse aqui é um programa feito para o médico que atua como um clínico geral, que atua como um médico de família, ou que atua em outra especialidade, né, que é especialista em uma outra área, mas que atende pacientes com doenças endócrinas. Colega médico, você que se interessa pela endocrinologia, você que quer atender melhor os seus pacientes do dia a dia que tem doenças endócrinas, se você quer se sentir mais seguro e mais preparado, então seja muito bem-vindo, porque você está no lugar certo. Esse programa aqui, ele existe para você ver que é possível sim aprender a diagnosticar e tratar as doenças endócrinas frequentes no seu dia a dia de um jeito simples e que isso pode mudar completamente a sua vida profissional. Meu nome é Monalisa Azevedo. Eu sou endocrinologista e eu ensino qualquer médico, mesmo aquele médico que não frequentou programa de residência médica, a tratar as principais doenças endócrinas com segurança. E o tema de hoje, desse episódio do Descomplicando, é como conduzir o paciente com hipertireoidismo. Gente, é o seguinte, então eu quero já te convidar para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Por quê? Porque tudo isso faz com que as redes sociais percebam que o assunto que a gente conversa aqui é realmente relevante. E com isso, ela distribui esse e outros vídeos meus, não só para outros colegas médicos, mas para você também, para que você e os colegas, para que todos nós possamos, né, ter acesso aos conteúdos e que todos os colegas também possam saber de tudo que a gente vai falar por aqui. Então é o seguinte, você, colega médico, que atende em PSF, ou atende como um médico generalista, você que é especialista em outra área, quando você recebe um paciente com hipertireoidismo, você, me conta aqui, você conduz assim com tranquilidade? Tipo, você consegue fazer, né, o tratamento, a abordagem com segurança? Ou você tem dúvidas? Por acaso você sente medo de não fazer a coisa certa? Você gostaria de ter mais segurança na condução? Queria se sentir mais seguro? Pois então, é para isso que a gente está aqui hoje. A ideia é você sair dessa live sabendo direitinho como acompanhar os próximos pacientes que chegarem para você. Porque, olha, gente, é o seguinte, diabetes, obesidade, doenças da tireoide, gente, isso é muito comum. Isso está no dia a dia do médico generalista, do médico especialista em outras áreas que não há endócrino. Aqui nesse programa, a gente descomplica essas doenças. E olha, depois dessa live de hoje, você vai ter muito mais confiança na hora de tratar um paciente com hipertireoidismo. Então é disso que a gente vai falar hoje, beleza? Então vamos lá, vamos à vaca fria. Ou vamos ao que interessa, vamos ao hipertireoidismo. Para a gente fazer essa discussão de hoje, eu vou usar como exemplo o caso de uma paciente que foi atendida hoje no ambulatório, no hospital onde eu trabalho. Talvez você já saiba disso, ou talvez não.
mas eu sou endocrinologista há mais de 18 anos e eu trabalho em um programa que tem residência em endocrinologia. Então, no hospital a gente tem o serviço especializado, né? Atendimento especializado em endocrinologia. E daí, hoje, que é segunda-feira, que é dia do Descomplicando, eu tenho usado essa estratégia de trazer pacientes. Eu sempre fiz isso, né? Sempre discuti com vocês casos reais, porque realmente eu acho que essa é a melhor forma da gente aprender de verdade, a gente ver, né, a coisa acontecendo na vida real, né? E daí, mas ultimamente eu ando escolhendo não apenas trazer casos reais, né, que eu vejo, mas eu estou escolhendo caso que foi visto super fresco, tipo assim, paciente que foi atendido hoje, eu estou trazendo para discutir com vocês aqui na nossa live. Então, essa paciente foi atendida hoje. Ela é uma mulher de 39 anos, que teve o diagnóstico de hipertireoidismo por doença de Graves. Esse diagnóstico aconteceu dentro do nosso ambulatório, né, recentemente. E aí, quando ela teve o diagnóstico estabelecido, ela foi encaminhada para o tratamento. E ela foi encaminhada para ser tratada desse hipertireoidismo com iodo radioativo, com radioiodo. Essa paciente recebeu o tratamento com radioiodo na medicina nuclear. Esse tratamento foi há 45 dias atrás. E hoje ela está retornando para a consulta. Ela vem, então, para a consulta e conta para a gente que ela fez o tratamento com iodo há cerca de 45 dias. E agora? Né? O que você faz? Aí você recebe a paciente, ela fala, tá aqui, doutor, ó, eu fui lá na medicina nuclear, tá aqui o documento mostrando, ela recebeu 15 miliquirris de iodo 131. Muito bem. Então, vamos lá, para você entender direitinho, né, quais que são os próximos passos, como que deve ser isso. Então, vamos organizar as ideias na nossa cabeça. Então, vamos lá. Hoje a gente não está aqui para falar sobre diagnóstico de hipertireoidismo, não. Tá? Hoje a gente está aqui para falar de tratamento. Então, olha, quando você dá um diagnóstico de hipertireoidismo, primeiro você dá o diagnóstico sindrômico. O paciente tem TSH suprimido com T4 livre aumentado. Isso é uma síndrome, né? Que é a síndrome resultante do excesso de hormônios tireoidianos na circulação. Muito bem. O paciente tem essa síndrome, aí você precisa saber a causa. Você precisa saber mais por que esse paciente tem hormônio tireoidiano demais circulando. E aí, para você vai dar os próximos passos de investigação etiológica para você definir qual que é a causa do hipertireoidismo e aí você poder pensar em tratamento. E aí, quando você faz a investigação, que não é objeto da gente discutir hoje, a gente já teve oportunidade antes, inclusive, se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva, porque lá está cheio de conteúdo sobre doenças endócrinas. Inclusive, eu já gravei não apenas um, mas mais de um vídeo falando sobre diagnóstico do hipertireoidismo, beleza? Então, isso não é objeto para a gente conversar hoje, mas vamos lá. Então, daí você dá o diagnóstico etiológico, por quê? Porque dependendo da causa do hipertireoidismo, o tratamento muda, varia, né? Então, a principal causa, a causa mais frequente, né, a mais comum, é a chamada doença de Graves. Então, hoje nós estamos aqui para falar de tratamento de hipertireoidismo, mais especificamente a gente vai discutir o tratamento da doença de Graves, porque essa é a principal causa de hipertireoidismo, beleza? E é o hipertireoidismo da paciente que esteve no meu ambulatório hoje. Bom, então vamos lá. Para tratar o hipertireoidismo da doença de Graves, a gente tem basicamente 3 opções de tratamento, 3 modalidades. Ou a gente vai tratar o paciente com uma tionamida,
né, que seria basicamente, né, o representante principal dessa classe de medicamentos é o metimazol, ou a gente vai tratar a paciente com iodo radioativo, ou a gente vai tratar a paciente com cirurgia, com tireoidectomia, mais precisamente com tireoidectomia total. Então, a gente tem essas 3 opções para tratar o hipertireoidismo. Qual das 3 eu vou escolher? Qual das 3 é a primeira escolha? Olha só, isso é muito importante. As 3 são consideradas tratamentos de primeira linha. As 3 são primeira escolha. Acontece que o que vai definir qual que é o melhor tratamento para o seu paciente ou para a sua paciente vai ser a individualização. Por quê? Porque cada um desses tratamentos vai ter vantagens e desvantagens. Cada um deles vai ser mais interessante em determinadas circunstâncias e menos interessante em outras situações. Então, a gente vai individualizar. Então, o que acontece? Na individualização, por exemplo, aí você fala, vou individualizar, mas como, né? Então, deixa eu te dar um panorama geral aí. Por exemplo, o metimazol é um tratamento que ele não é muito potente. E com o tratamento com o metimazol, você tem o potencial, a chance de controlar o hipertireoidismo, porém, isso não vai mexer com o volume do bócio. Então, se é uma paciente com hipertireoidismo que tem um bócio volumoso, você já sabe que se você tratar com tionamida, né, com metimazol, você até pode conseguir controlar os hormônios tireoidianos, a hipersecreção hormonal. Mas certamente não vai ter nenhum efeito sobre o bócio. O paciente vai permanecer com aquele bócio volumoso. O radio tem uma vantagem, né, do metimazol, que é o seguinte: é um tratamento que tem a chance de você controlar o hipertireoidismo sem evoluir para hipotireoidismo. Beleza. Já o iodo radioativo, né, o radiodo, por exemplo, é um tratamento mais potente. Então, se você tem um paciente com um hipertireoidismo muito severo, né, com aquele T4 livre lá nas alturas, sabe? Um T4 livre acima do limite de detecção, mas nem precisa tanto, né? Um hipertireoidismo mais de moderado a severo, as chances de você conseguir controlar o hipertireoidismo com o metimazol são menores, porque ele é menos potente. O radiodo é mais potente. O radiodo também tem uma característica de poder promover redução do volume do bócio. Então, se o paciente tem um bócio volumoso, quando você escolhe tratar com radiodo, você tem a chance de não apenas controlar o hipertireoidismo, como também de reduzir o volume do bócio. Mas vai ter alguns inconvenientes aí, né? Por exemplo, esse não é um tratamento indicado para gestantes, para crianças, enfim, tem restrições, né? Então, assim, cada uma das modalidades vai ter suas características positivas e suas características negativas. A terceira modalidade é a cirurgia. Cirurgia para controlar o hipertireoidismo da doença de Graves, como é uma situação que envolve toda a glândula, né? Então, é toda a glândula tireoide que está hiperplasiada e hiperfuncionante. Então, para você controlar com cirurgia, você tem que tirar a tireoide toda. Uma grande vantagem de se pensar no tratamento cirúrgico é quando, por exemplo, o paciente tem esse hipertireoidismo, que é por doença de Graves, mas o paciente tem nódulos na tireoide também, existe uma suspeita de malignidade, por exemplo. Daí você tirar a tireoide, você já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Eu ia falar uma caixa d'água só. Mas por quê? Porque além de você tratar o hipertireoidismo, você também tem a oportunidade, né, de esclarecer sobre a natureza desses nódulos e já está tratando, né? Já está retirando a tireoide com nódulo e tudo, né? Então, assim, cada uma das opções de tratamento vai ter as suas
vantagens e desvantagens. E aí, o paciente que está na sua frente, você vai olhar para as características desse paciente para ver qual das 3 modalidades se encaixa melhor para ele na hora de você escolher, então, o tratamento. Beleza? Então, é isso. E aí, o que acontece? Quando a gente escolhe, quando a gente opta pelo tratamento com radiodo. Então, como eu estava dizendo, uma paciente que tenha um hipertireoidismo mais de moderado a severo, que tenha um bócio volumoso, né? É uma ótima candidata a um tratamento com radiodo, porque ela contém características aí de um sucesso maior com esse tratamento do que com outras modalidades, né? Bom, e aí foi isso que aconteceu com essa paciente. Essa paciente, a gente optou pelo tratamento com radiodo para ela. Lembrando que esse tratamento não é assim, então vai ali na farmácia e compra. Não, né, gente? É iodo radioativo, é radioisótopo, então é uma modalidade de tratamento que só é feita dentro de um centro de medicina nuclear, né? Então a gente sabe que uma outra restrição é isso, né? Você fala, não, mas iodo radioativo eu não tenho como oferecer, porque aqui no meu meio, né, na cidade onde eu moro, na região onde eu vivo, não tem centro de medicina nuclear, então essa não é uma alternativa, né? Lembrando disso. Beleza, mas se essa é uma alternativa, como é o nosso caso aqui no hospital, a gente achou que individualizando para a nossa paciente esse tratamento seria o mais interessante. Então, a paciente foi encaminhada para o tratamento com radiodo. Beleza. Daí a paciente foi até o centro de medicina nuclear. E aí, como que funciona isso? Esse é um tratamento que é feito ambulatorialmente, né? A paciente vai lá, ela recebe essa dose de iodo, que é administrada pela via oral, é um líquidozinho que a paciente toma, e ela retorna para casa. Então, isso é feito ambulatorialmente. Quem define a dose de iodo radioativo que vai ser dada é o Centro de Medicina Nuclear, não é você. Então, quando você fala assim, eu decidi, né, aqui, vendo com a paciente, individualizando, decidi que ela deve receber iodo radioativo. Então, eu tenho que colocar ao Centro de Medicina Nuclear, encaminho a paciente para tratamento de doença de Graves com iodo radioativo, ou iodo 131, né, ou iodo radioativo, ponto. É só isso que você tem que colocar. Porque a dose que vai ser administrada, quem vai definir vai ser a medicina nuclear. Quer seja calculando a dose, né? Quer seja administrando uma dose fixa, né? Porque os centros de medicina nuclear, eles se dividem entre essas duas possibilidades aí. Então, você encaminha o paciente, e aí o paciente vai lá, na data agendada, recebe esse iodo via oral, volta para casa. E aí, olha, deixa eu te contar o que vai acontecer com essa pessoa. Essa pessoa tomou um iodo radioativo pela via oral. Esse iodo, que é um radioisótopo, mas ele é iodo, né? Ele vai fazer no organismo o mesmo caminho que o iodo da alimentação, aquele que serve de matéria-prima para a tireoide fabricar o hormônio tireoidiano. Esse iodo radioativo vai fazer o mesmo caminho. Ele vai ser absorvido pelo trato intestinal, ele vai circular e ele vai chegar lá na tireoide. Chegando na tireoide, a tireoide ela é especializada em captar iodo. Por quê? Porque ela precisa do iodo. O iodo é matéria-prima para formar o hormônio tireoidiano. Então, a tireoide vai captar ativamente esse iodo. Só que esse iodo é radioativo, a tireoide não sabe. Pegadinha, né? Pois é. A tireoide não sabe que esse iodo é radioativo, então ela vai e capta esse iodo e concentra esse iodo lá dentro, porque ela quer usar esse iodo para fazer o hormônio tireoidiano. Inclusive, ela tá doidinha, né? Ela tá fazendo hormônio tireoidiano loucamente. Então, ela capta esse iodo e concentra lá dentro. Daí, o que vai acontecer nos próximos dias, semanas e meses? O iodo ficou concentrado dentro dessa tireoide e ele começa a emitir
radiação. Vai emitindo radiação, e isso vai provocando uma destruição actínica, né? Uma inflamação ali com destruição dos folículos. Essa destruição vai fazendo com que essa tireoide que estava produzindo hormônio tireoidiano loucamente comece a diminuir a produção, controlar a produção hormonal e, na maioria das vezes, passar a produzir menos hormônio do que o necessário. Ou seja, o tratamento com radiodo, ele transforma um hipertireoidismo em hipotireoidismo, através desse mecanismo. E é interessante que esse mecanismo, por induzir uma inflamação ali, né, pela destruição ali actínica, né, pela reação pela radioatividade sendo emitida ali, isso daí, essa inflamação vai sendo substituída por fibrose com o passar das semanas e dos meses. E aí, fibrosou, retraiu. Então, o tratamento com radiodo, além de controlar o hipertireoidismo, também reduz o volume do bócio. E aí eu gosto muito dessa frase, que é o seguinte: no tratamento com radiodo para o hipertireoidismo, a gente faz também a famosa, né, na presença de bócio, a gente faz a famosa cirurgia sem faca. É isso mesmo, porque a gente vai ter redução do volume da tireoide, né? A gente vai ter uma regressão desse bócio sem operar, sem cirurgia. Beleza? Muito bom. Então, como é que você acompanha isso? Porque é lógico que, assim, o que a gente quer? A gente quer controlar o hipertireoidismo da nossa paciente. Porém, isso acontece em 100% dos casos? Não, né? Vai ter aquele paciente que não vai responder ao tratamento com radiodo. E outra, vai ter uma pequena porcentagem de pacientes que vai evoluir de hiper para eutireoidismo e vai ter uma maioria de pacientes que vai evoluir de hiper para hipotireoidismo. Então, você transforma uma doença na outra. Portanto, você vai precisar monitorar isso para que você possa passar a tratar o hipotireoidismo que vai se instalar ali, naquele paciente, certo? Então, se você sabe de tudo que vai acontecer no caminho, aí começa a fazer sentido. Opa, então vou precisar monitorar, né? Eu dei um tratamento, eu vou precisar acompanhar, porque eu já sei que esse T4 livre alto, o que eu espero que aconteça após o tratamento é que ele vá se reduzindo, que ele normalize ou, muito provavelmente, que ele se transforme em um T4 livre baixo. Beleza? Você sabe disso? Então, como é que você faz para acompanhar? Então, vamos lá. O paciente tomou iodo, quanto tempo depois você precisa rever essa paciente, né? Então, é assim, ó. Para tudo isso que eu falei acontecer, né, do iodo concentrar na tireoide, emitir radiação, isso provocar a inflamação com destruição de folículos e tudo mais, isso leva tempo. Então, não adianta você querer que a paciente tome iodo hoje e daqui a uma semana você dosar os hormônios tireoidianos. Ela vai estar do mesmo jeito ainda. Então, quanto tempo que leva, né? Então, a gente faz uma previsão da seguinte forma. A gente já tem, né, uma visão na literatura por experiência e tudo mais, né? De que em menos de 30 dias, dificilmente o paciente vai estar com o hipertireoidismo controlado. Não dá tempo de acontecer tudo isso. Então, em geral, a gente reavalia o paciente com dosagens hormonais tireoidianas com pelo menos um mês, né? A maioria dos pacientes, né, ou boa parte dos pacientes que respondem ao tratamento, vão responder com até 2 meses. Então, a gente não acha interessante demorar mais do que 2 meses para pedir as dosagens hormonais, né, para rever o paciente, porque daí as chances desse paciente estar em franco hipotireoidismo ali, né, e sem tratamento já durante várias semanas, as chances são boas. Então, a gente não espera tanto tempo.
Por outro lado, a gente não faz com menos de 30 dias, porque não deu tempo de funcionar, vai estar em hipertireoidismo mesmo ainda. Então, em geral, o recomendado é você reavaliar com pelo menos 30 dias, ou em média aí uns 45 dias, né? Depois de receber o iodo, você deve reavaliar o paciente. Você vai reavaliar como? Você vai pedir dosagem de TSH e de T4 livre. Porém, nesse momento, eu preciso te falar uma coisa muito importante. Olha, o TSH, ele é o nosso grande norteador das condutas. Na maioria das vezes, né? Vai ser ele que vai nos dizer como é que está a função tiroidiana. Você se lembra? Se você já me viu falar disso em outros vídeos, se você não viu ainda, procura maratona lá no YouTube, que você vai achar que tem vários vídeos em que eu explico isso. Que a hipófise ela é muito sensível às variações no T4, na circulação. Então, existe uma correlação entre TSH e T4 livre no sangue, que é uma correlação que faz com que pequenas variações nos níveis de T4 levem a grandes variações nos níveis de TSH. Então, isso faz do TSH um exame bem mais sensível para você detectar alterações na função tiroidiana. Então, de uma maneira geral, o TSH é sempre mais útil para nós do que o T4 livre. Porém, de uma maneira geral, não é 100% das vezes. E aqui, nessa circunstância aqui, é uma exceção, em que o TSH vai ter pouco valor. Sabe por quê? Pensa comigo, a pessoa está em hipertireoidismo, né? Está lá com a sua doença de Graves há sei lá quanto tempo, né? Alguns meses pelo menos, mas talvez até ano ou alguns anos. Essa pessoa, a hipófise dela está dormindo, está apagada. Por quê? Porque é muito tempo aí de TSH suprimido, porque é tanto T4 chegando lá, que a hipófise já parou de produzir TSH, né? O TSH está zerado, a hipófise está hibernante. Quando a gente faz o tratamento do hipertireoidismo, por exemplo, com iodo radioativo, a gente contém, né, esse excesso de produção de T4, o T4 que era alto cai, né? Pode normalizar ou eventualmente até vir para o limite inferior e até evoluir para hipotireoidismo. E aí, nesse primeiro momento, então eu estou falando de quê? Eu estou falando de 1 mês, 45 dias, 2 meses, 3 meses. Esse período costuma não ser suficiente para a nossa querida hipófise acordar. Então, a hipófise está lá adormecida, hibernante há muito tempo, né? Meses e meses, e talvez anos. Daí, quando a gente faz o tratamento do hipertireoidismo, controla o excesso, demora para a hipófise acordar. Então, nesse período, após o tratamento do hipertireoidismo, o que vale mais para a gente interpretar de exame, é muito mais o T4 livre do que o TSH. E, de fato, a maioria dos pacientes nessa circunstância vai vir com o TSH ainda suprimido, mesmo que o T4 livre já tenha normalizado, e às vezes até mesmo quando o T4 livre já está abaixo da referência, às vezes o TSH ainda está baixo. Então, você vai olhar para quê? Você vai olhar, o meu paciente tomou iodo radioativo, 45 dias depois eu peço as dosagens hormonais tireoidianas, sendo que o que vai importar de verdade, para minha interpretação, vai ser o T4 livre. Eu preciso do T4 livre para saber se o tratamento já fez efeito, se está fazendo efeito, ou como que está a resposta da minha paciente ao tratamento. Beleza? E aí, nesse momento, a gente vai ter algumas possibilidades. Você pode encontrar o T4 livre ainda alto, porque, veja, o tempo para esse tratamento com o radiodo funcionar vai demorar pelo menos algumas semanas, mas ele pode demorar alguns meses.
Então, pode acontecer da sua paciente retornar para você e ainda estar com o T4 livre alto. Se isso acontecer, o que você tem que fazer? Aguardar mais algumas semanas, repetir a função tireoidiana novamente. Ah, mas a paciente está em hipertireoidismo. Sim, ela está em hipertireoidismo. Mas, desde o momento em que você deu o diagnóstico, escolheu o tratamento, além de prescrever o tratamento que vai resolver o hipertireoidismo, no nosso caso aqui o radiodo, além disso, também é necessário prescrever um tratamento sintomático, né? Então, a droga de escolha é beta-bloqueador, né? Para você controlar a frequência cardíaca, diminuir as manifestações adrenérgicas em geral, né? Então, tremor, agitação, insônia, essas coisas. Então, o paciente fica usando um beta-bloqueador. E daí, quando a paciente chega nessa primeira reavaliação, ainda com o T4 livre alto, o que você vai fazer vai ser manter o tratamento com o beta-bloqueador e reavaliar a função tireoidiana algumas semanas à frente. Quanto tempo que o iodo pode demorar para funcionar? Que você fala assim, se não funcionou até agora é porque não funciona mais. Então, né, eu tenho que repensar aqui. São 6 meses. Para você pensar assim, vou dar uma nova dose, porque já que o iodo não funcionou, eu quero dar outra dose de iodo. Você tem que esperar 6 meses. Não, mas eu tenho uma paciente que tomou o iodo tem 2, 3 meses. Até agora ainda não fez efeito. Então, e eu não posso deixar essa paciente em hipertireoidismo, porque ela tem risco de complicações, etc e tal. Então, você pode iniciar, por exemplo, um tratamento com metimazol. Mas, sabendo que esse iodo que ela tomou ainda tem chance de funcionar, né? Até completar 6 meses. E sabendo que, então, não dá para fazer uma segunda dose de iodo nesse intervalo, né? Então, assim, a maioria dos pacientes não vai ter problema, vai poder continuar aguardando o efeito do iodo e tratando com medicações sintomáticas. Beleza? A segunda possibilidade, antes de eu continuar nas possibilidades, deixa eu só responder, porque tem algumas dúvidas aqui, né? Só para não perder aqui, que vão entrando novas dúvidas. Então, sobre a dosagem de iodo, de radiodo na hora do tratamento. Então, eu havia comentado no início da live que quem define a dose de iodo não é você, é o Centro de Medicina Nuclear que define. Ou ele vai fazer um cálculo da dose, né, individualizado para cada paciente, ou o Centro de Medicina Nuclear vai ter um padrão de uma dose fixa. Ele fala, qualquer paciente com doença de Graves que aparecer aqui vai tomar 15 miliquirris. Pronto. Então, essa é uma dose fixa que a medicina nuclear faz. Ou a medicina nuclear pode optar por falar, não, eu calculo a dose. Cada paciente que chega, eu faço o cálculo e administro a dose individualizada. Então, não é você que decide isso, beleza? E aí, se após 6 meses eu tenho TSH suprimido e T4 livre normal, o que fazer? Então, falou, Mônica. Então, vamos lá. Se depois de 6 meses... Então, no momento do diagnóstico, tinha um hipertireoidismo franco, o TSH suprimido com T4 livre aumentado. Aí você deu radiodo, e aí melhorou o T4, né? Normalizou o T4, mas o TSH persistiu suprimido. O que aconteceu? O tratamento melhorou a paciente, mas não resolveu completamente, né? O que era hipertireoidismo franco, agora é um hipertireoidismo subclínico. Nesse cenário, Luciana, você deve pensar sobre a necessidade de tratar essa paciente, porque daí você entra num raciocínio de hiper subclínico. Aí você fala assim, hiper subclínico depende, porque pode ser um TSH que está abaixo da referência, mas que é maior do que 0,1. Isso daí é uma situação bem mais tranquila.
ou pode ser um TSH realmente suprimido, que é aquele que é abaixo de 0,1. Outra coisa, você tem que considerar também a situação da paciente, né? É uma pessoa com comorbidades, com risco cardiovascular, com risco de desenvolver arritmias, é uma mulher na pós-menopausa que tem maior risco de osteoporose, enfim. Aí você vai ponderar todas essas situações, vai individualizar para ver se há necessidade de tratar o hipersubclínico, porque agora o diagnóstico que você tem é outro, agora você tem um diagnóstico de hipersubclínico. Então, você vai analisar se vale ou não a pena tratar. E aí, se for interessante um tratamento, aí seria razoável você pensar como uma primeira escolha em fazer a tionamida, né? Fazer o metimazol, por exemplo, porque daí já é um outro cenário, né? Uma pessoa com não é nem leve, é subclínico. Então, de repente, uma dose baixa, né, de um metimazol pode ser suficiente para normalizar essa função tiroidiana. Mas isso se realmente houver necessidade de tratar, né? Porque às vezes você pode só acompanhar, porque ao longo do tempo aí pode haver uma normalização desse TSH, a despeito de qualquer intervenção, né? De qualquer tratamento. Tá bom? Então seria basicamente isso. Beleza. Bom. Aí, vamos retomar aqui. Então, eu estava falando das possibilidades quando você deu o radiodo, você está reavaliando. Daí a outra possibilidade, uma possibilidade é o T4 livre ainda estar alto. A segunda possibilidade é o T4 livre estar normal. Né? Se o T4 livre está normal, daí você também vai acompanhar, você vai repetir a função tiroidiana em algumas semanas, poucas semanas, tá bom? Por quê? Porque a tendência é, esse T4 livre, ele era alto, ele está em queda, né? Agora ele está na faixa de eutiroidismo, mas muito provavelmente, com o passar das semanas, ele vai continuar caindo e vai descer para a faixa de hipotireoidismo. E quando o paciente está em hipotireoidismo, você precisa fazer a reposição hormonal com a levotiroxina. Então, se vem um T4 livre normal, você reavalia, né? Nas semanas subsequentes. E a terceira possibilidade é o T4 livre já vem baixo. Já vem baixo. Ou seja, o paciente já está em hipotireoidismo. E olha que eu não estou nem falando de TSH. Por quê? Porque o TSH pode estar suprimido nessas três situações, ou o TSH pode já estar desbloqueado, pode estar na faixa normal, ou no paciente com hipotireoidismo, o TSH pode até já estar subindo. Mas, assim, não vai ser ele que vai definir a sua conduta. Você vai olhar para o T4 livre. Inclusive, se você precisar escolher um exame para fazer, se falar assim, não, eu só tenho um exame para fazer, né? O paciente vai pagar, ele não tem condições financeiras, eu tenho que escolher um. Então, escolha o T4 livre. Porque é ele que vai definir a sua conduta. É o T4 livre que vai te falar sobre o status tireoidiano do seu paciente nesse momento. Beleza? E aí, se o T4 livre vem baixo, você já inicia a reposição com levotiroxina. Uma coisa que eu não falei é o seguinte: com o T4 livre alto, eu te falei, você mantém o tratamento sintomático, né? Que é basicamente feito com beta-bloqueador. Mas se o T4 livre já estiver na faixa normal, ou se o T4 livre vier abaixo do normal, gente, é para suspender o beta-bloqueador. Não tem hipertireoidismo mais, tá? Se não tem mais hipertireoidismo, não precisa do tratamento sintomático mais. Suspende o beta-bloqueador e reavalia a função tireoidiana, se for eutireoidismo, ou já inicia a levotiroxina e depois reavalia a função tireoidiana se o paciente já tiver em hipotireoidismo. Então, é assim que você faz. Essas são as possibilidades, né, do que pode aparecer para você. E qualquer situação que aparecer, você sabe o que fazer. Entendeu? Você está vendo como que faz muito mais sentido depois que a gente entende o espírito da coisa? Então, se você entende, né,
a história, como que tudo se passa ali, aí fica muito mais fácil você prever as possibilidades e, principalmente, você saber exatamente o que fazer dentro de cada uma das possibilidades. E então, se você gostou desse vídeo aqui, deixe seu like e compartilhe com o maior número de colegas possível. Se você tem dúvidas, comentários, sugestões, não deixe de postar aqui. E é isso, na semana que vem tem mais, porque toda segunda-feira às 18 horas a gente tem um encontro marcado. Esse aqui foi mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Um beijo grande para você e eu te vejo no DOT e até o próximo episódio do Descomplicando. Beijo grande.